Só vale a verdade. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do programa Só Vale a Verdade, que toda semana recebe, como vocês sabem, um convidado para falar sobre os desafios, as perspectivas e apontar os caminhos para o Brasil. No programa de hoje, com muita honra, nós estamos recebendo o professor da Universidade de Harvard, que foi ex-ministro dos governos Lula e Dilma, o professor Roberto Mangabeira Unger. Tem uma ampla produção acadêmica importantíssima. Eu vou falar só em alguns livros dele, mas tem uma novidade muito interessante que a gente vai conversar aqui na nossa entrevista, de uma forma de vocês terem acesso rápido sobre a importantíssima produção do professor Mangabeira. Muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite, como nós brincamos, professor. Falando, agora vamos só falar da verdade, nem precisa dizer isso ao senhor, mas eu já vou começar a provocá-lo na nossa conversa, provocá-lo politicamente no bom sentido da expressão. O senhor, com a sua larga experiência no Brasil e nos Estados Unidos, professor universitário tantas décadas e tão jovem, professor titular nos Estados Unidos. No caso brasileiro, quando o senhor observa o Brasil, é possível dizer que nós temos uma elite hoje? Nós não temos uma elite no sentido de ter um grupo governante identificado com o destino do país. Esse é o sentido que não temos uma elite. No mundo em geral, na história moderna, a nação foi um projeto das elites. E as elites, em geral, desenvolveram esse projeto por meio das guerras. Nós, no Brasil, não temos guerras. A nossa última grande guerra foi a Guerra do Paraguai. E no Brasil, a elite não é um projeto, a nação não é um projeto das elites, é um projeto do povo brasileiro. O Brasil, no início, não era uma nação, era um acampamento de aproveitadores transitórios, mas virou uma nação por decisão soberana do povo brasileiro. E isso me dá muita esperança. E lembrando como a sua origem familiar tem um pé na Bahia, lembrar o 2 de julho de 1823, que é a independência da Bahia, que era um momento que se consolida o processo de independência que tinha começado em 1822. Lembrar o caso baiano, que é esquecido, inclusive aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga, se vocês andarem, várias ruas que tem por ali têm as referências ao 2 de julho de 1823 na Bahia. Deixa eu perguntar para o senhor. Nós temos uma elite de vendilhões e de copiadores, né? Que não é uma verdadeira elite. Sim. É justamente isso. O que acontece, em certo momento da história do Brasil, não sei a opinião do senhor, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo ocidental, entre 1930 e 1980. Sim. 50 anos, portanto. Em certo momento, perdemos o passo, nos anos 80. Sim. O que aconteceu conosco? O que aconteceu é o seguinte, até meados do século XX, nós tínhamos apenas ciclos extrativistas. O pau-brasil, o ouro, o diamante, a borracha e assim por diante. Em meados do século XX, tivemos o nosso primeiro e único projeto produtivista, que foi aquilo que, da perspectiva de hoje, nós podemos chamar a indústria convencional, que exerceu o papel de substituir importações no Brasil. Esse foi o nosso único projeto produtivista. Esse projeto foi responsável por um crescimento rápido do país. O Brasil chegou a ser o país que mais crescia no mundo todo. Há 80 anos passados, o nosso PIB era maior do que o PIB da China. Agora é uma porção ínfima do PIB da China. O Brasil foi um dos países que mais rapidamente se desindustrializaram. A desindustrialização, a dissolução desse paradigma produtivo de indústria convencional é um fenômeno mundial, não é restrito ao Brasil. Mas entre nós ocorreu de forma mais rápida e radical. E
hoje a indústria convencional, essa que às vezes chamamos de fordista, por alusão à linha de montagem de Henry Ford, sobrevive apenas como vestígio de uma vanguarda exaurida, ou como satélite da nova vanguarda que há no mundo. A nova vanguarda é aquilo que chamamos a economia do conhecimento, densa em tecnologia, baseada em ciência e vocacionada a um experimentalismo produtivo permanente. Essa nova vanguarda da economia do conhecimento não está adstrita à manufatura avançada. Não é só o Vale do Silício, por exemplo. Ela é multissetorial, mas em todos os setores ela existe apenas como um conjunto de franjas excludentes, que excluem a vasta maioria dos trabalhadores e das empresas. E nós, nesse período em que surgia uma nova vanguarda e desaparecia a vanguarda anterior, nós nos refugiamos, como sempre fizemos no passado, na riqueza fácil da natureza, em vez de procurar a riqueza difícil da inteligência. Quem quiser saber o que é o Brasil de hoje, basta ver o perfil do nosso comércio com a China. Nós embarcamos no navio soja não transformada e minério de ferro não transformado, mandamos esse navio para a China e o mesmo navio nos traz de volta todos os produtos do intelecto humano. Um negócio ruinoso para o país. Esse é o retrato de onde estamos. Então, nós caímos a uma queda e a nossa riqueza em recursos naturais esconde a nossa queda, esconde de nós mesmos, disfarça a nossa decadência. O Brasil é um dos países mais desiguais na história da humanidade, mas nosso problema maior não é a desigualdade. O nosso problema maior é a mediocridade. E nós só superaremos a desigualdade em meio a uma onda para vencer a mediocridade. E esse caminho, como é que nós podemos chegar lá, professor? Eu creio que esse caminho, claro que tem passos, né? E eu vou citar alguns rapidamente, depois podemos ou não conversar sobre eles. Então, primeiro é começar a construir um modelo econômico que assegure a primazia dos interesses do trabalho e da produção sobre os interesses do financismo. O Brasil está na mão de um cartel bancário impiedoso. Basta ver um fato elementar que no Brasil o juro real é muito superior à taxa média de retorno aos negócios. Aí não pode haver nenhum capitalismo fecundo. E a única maneira de resolver isso é radicalizar a concorrência no setor bancário. A melhor maneira de radicalizá-la, a meu ver, é revogar a lei de usura e permitir que milhões de brasileiros, e não só 2 ou 3 bancos estrangeiros, concorram com o nosso oligopólio bancário e quebrem a espinha dorsal do cartel bancário. Isso é preliminar. Agora, segundo, nós precisamos começar a organizar no Brasil o que eu chamaria o capitalismo popular. Como explicar que o Brasil foi governado recentemente por um partido que se intitulou de direita e esse partido não fez o que obviamente teria que fazer qualquer direita num país como o Brasil, que é organizar o capitalismo popular. O que é o capitalismo popular? É o capitalismo no benefício, no interesse de 2 agentes econômicos. De um lado, as pequenas e médias empresas retrógradas da nossa vasta periferia econômica e, de outro lado, os informais e precarizados.
milhões de brasileiros hoje sem vínculo estável com qualquer grande empresa que trabalham por conta própria. Se juntarmos os informais com os precarizados, é a maioria do povo brasileiro. Que esperança podemos ter nós se o nosso povo é uma horda amorfa de trabalhadores que trabalham nas sombras da ilegalidade, sem qualquer esperança de alcançar uma dinâmica de produtividade crescente? Esse é o primeiro passo, a economia o capitalismo popular. Ocorre que o Brasil é um dos únicos estados, um dos únicos países no mundo onde o Estado conta com muitos dos instrumentos que seriam necessários para organizar o capitalismo popular. Eles são herança do corporativismo varguista, que foi a base institucional daquele paradigma produtivo anterior, que eu chamei a indústria convencional. Sim. E qual é esse legado? São, por exemplo, a Embrapa, o Sebrae, o Senai, o Senac, os bancos públicos de desenvolvimento. Um dos únicos outros países com um conjunto institucional tão poderoso, com potencial tão grande, é a Alemanha. Muitos desses instrumentos estão corrompidos, carcomidos, degenerados, justamente por não estarem mobilizados a favor de um projeto produtivista como esse do capitalismo popular. Esse é o segundo passo. Sim. O terceiro passo seria, então, começar a fazer a travessia do capitalismo popular para uma economia do conhecimento para muitos. O que existe no mundo é uma economia do conhecimento para poucos, uma economia do conhecimento excludente. Nós teríamos que reorganizar, redirecionar a nova vanguarda produtiva do mundo para essa economia do conhecimento includente, inclusive reinventando as altas tecnologias. Por exemplo, dando preferência a tecnologias que possam ser aproveitadas pelos aqueles dois agentes econômicos que eu citei, as pequenas e médias empresas retrógradas e a massa de autônomos precários ou informais. Segundo, dando preferência a tecnologias que empoderem o trabalhador, em vez de tecnologias que simplesmente substituam o trabalhador. E, por fim, abraçando um eixo de evolução tecnológica que não imagine que o objetivo derradeiro é a chamada inteligência artificial geral, um simulacro, um substituto do intelecto humano. O objetivo é construir a máquina que possa ser parceira do homem com imaginação. Então, tudo que nós aprendemos a repetir, nós podemos expressar num algoritmo e numa fórmula, e em seguida encarnamos a fórmula num aparelho mecânico. O sentido da máquina é fazer para nós aquilo que já aprendemos a repetir, para que nós possamos reservar o tempo, que é o nosso recurso supremo, para o ainda não repetível. E começar assim a soerguer o Brasil, resgatar a genialidade suprimida do povo brasileiro. É isso que eu quero para o meu país. Eu quero um projeto produtivista que, em vez de apostar no divórcio entre a inteligência e a natureza, aposte no casamento da inteligência com a natureza. É claro que esse projeto, para prosperar, para ganhar foros de realidade, tem que ser traduzido em estratégias para cada uma das grandes regiões do país. Senão é só sonho. E permita que eu dê dois exemplos. Então, tome, por exemplo, o Centro-Oeste, o que chamávamos o Centro-Oeste, e hoje, inclusive, por sugestão minha, chamamos o Brasil Central.
nos grandes celeiros agrícolas do mundo, que é o estado do Mato Grosso, quase toda a atividade produtiva ocorre em 15% de seu território. E o que é o resto? O resto, que não é floresta remanescente, é pastagem degradada. Atividade econômica territorialmente predominante é a pecuária extensiva. Pouco boi por hectare. E com degradação cumulativa da terra. A ciência da recuperação de pastagem está dominada. O custo é relativamente baixo. Qual seria um grande projeto nacional? Que nem sequer é discutido no Brasil. Sim, isso. Seria começar a recuperar as pastagens degradadas. A pecuária extensiva é a atividade produtiva predominante, não só no Brasil Central, mas em todo o país. E usar as pastagens recuperadas como palco físico de um novo paradigma agropecuário, com a intensificação da pecuária, diversificação de lavouras perenes, para não ficarmos só na mão da monocultura da soja, e, sobretudo, industrialização progressiva dos produtos agropecuários. O que é isto? É a economia do conhecimento no próprio setor agrícola. Agora eu vou dar um segundo exemplo. Amazônia. Sim. Na Amazônia falamos em desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Se não for apenas um extrativismo artesanal, sem escala, sem tecnologia, sem ciência e, portanto, sem futuro, só pode ser uma variante da economia do conhecimento. Não há nada no meio. Ou é muito primitivo, como o que propõe Marina Silva, ou é muito avançado, com a ajuda de toda a ciência mundial. É claro que a base disso, o que possibilita é acabar com o caos fundiário na Amazônia. Um caos. Ninguém sabe quem tem o quê. Como ter atividade sustentável de produção se a pilhagem é mais atraente do que a produção ou a preservação? Sim. Temos que organizar os vínculos entre o complexo verde e o complexo industrial urbano para que a floresta em pé valha mais do que a floresta derrubada. Aí a economia do conhecimento na selva, na Amazônia. Em cada região, essa ideia de irmos do capitalismo popular para a economia do conhecimento toma feições diferentes. Aí eu estou tentando, em poucos minutos, ilustrar o caráter geral da minha proposta. Sim. Para os brasileiros. Só lembrar quem nos acompanha que o professor tem um livro justamente sobre economia do conhecimento, em que essas questões estão bem desenvolvidas e o professor sintetizou muito bem. Eu anotei uma questão que eu acho que passa pela questão política, porque nós temos um nó górdio. Não sei se o Alexandre Magno vai chegar, não sei onde ele está, Sim. mas aqui no Brasil ele não passou, precisa cortar esse nó górdio. Nó górdio é uma crise política, parece que permanente, que vivemos desde o momento em que estancou o crescimento econômico que nós tivemos. Porque nós temos um modelo político errado. Então, aí é que eu queria colocar colocar a questão ao senhor. O senhor usou a expressão, até anotei, nós temos uma horda amorfa, que é a maioria da população que luta pela sobrevivência. Né? Mas ao mesmo tempo é um caldeirão de energia humana. Claro, e tem essa energia, como o senhor lembrou, criativa, fantástica, que é uma característica aqui do Brasil. Mas, por outro lado, nós temos uma elite que tem enorme dificuldade de reconhecimento do seu próprio país. Sim. Tem muitos que conhecem mais os Estados Unidos do que nunca foi ao Piauí, por exemplo, ou ao Acre, ou ao Mato Grosso, ou ao Rio Grande do Sul. Não tem a mínima ideia de Brasil, mas disserta sobre o Brasil sem conhecê-lo, né? Ou tem exemplos em que atualmente era a Argentina, só que já está acabando o exemplo, porque a crise já voltou, tomou uma derrota eleitoral agora de 14 pontos só na província de Buenos Aires. Eu pergunto para o senhor o seguinte, nesse modelo que o senhor citou, e o senhor falou da Embrapa, fez várias referências, BNDES e tal,
Tudo isso foi criação do Estado. Eu não falei, E o Estado pós-1930, quando se cria o Estado moderno brasileiro. Sim. Como é possível dar esse salto para frente, fazendo com que esse capitalismo popular, como o senhor bem destacou, seja uma revolução capitalista e ao mesmo tempo uma revolução política, quando você tem um nó político não é desatado, ou seja, as velhas oligarquias continuam dominando o poder político. Se nós puxarmos o fio da história, nós vamos encontrar algumas famílias que desde o Império dormiam nos seus estados. Quer dizer, esses mandões locais que dominam Brasília. Como que se a gente tem esse problema político? Parece que... Então, como resolvê-lo? Acho o seguinte, que a democratização da economia... Sim. Da forma que eu descrevi na nossa conversa antes, perfeito, tem de ser acompanhada ou seguida pela construção de um novo tipo de democracia. Perfeito. Nós temos no mundo só essas democracias falhas, fracas, e fracas em vários sentidos. Primeiro, são fracas porque convivem facilmente com o regime de classes, com a sociedade de classes. Uma democracia forte seria uma democracia que cria problemas para o regime de classes. E você não cria problemas para o regime de classes simplesmente fazendo uma lista, como fazem as constituições modernas, de promessas de direito. Promete tudo. Veja a Constituição de 88. Isso começou na Constituição de Weimar, depois da Primeira Guerra Mundial, e o nosso constitucionalismo pode ser descrito como um weimarismo tardio. Promete tudo e não entrega nada, porque desenha só aquela promessa sem desenhar mecanismos capazes de cumpri-las. Então, segundo, uma Constituição fraca, como a que temos, uma ordem política fraca, uma democracia fraca, é uma democracia que depende de crise para propiciar mudança. Uma democracia forte é uma democracia que se liberta da condição da crise, que não exige que a crise seja parteira da transformação. Torna o impulso de mudança endógeno, interno, ao sistema político. E, em terceiro lugar, uma crise política, portanto, também uma democracia enérgica, de alta energia, é uma democracia que derruba a ditadura que os mortos exercem sobre os vivos. Isso é uma democracia. E o povo brasileiro precisa de uma democracia forte. E como fazer? Começando por 3 conjuntos de inovações institucionais. Primeiro, inovações que aumentem a temperatura da política. A temperatura da política é o grau de mobilização política da maioria, de participação da maioria na vida pública do país. E não há uma bala de prata que faz isso. É um conjunto. Os regimes eleitorais, as regras sobre a relação entre dinheiro e política, as regras sobre a relação entre mídia e política, e assim por diante, para levar o calor. A ciência política conservadora repousa na premissa de que a política ou é fria e institucional ou é calorosa e anti-institucional. Quer dizer, no final do dia, tem que escolher entre Madison e Mussolini. Essa premissa é falsa. A política pode ser calorosa e institucional ao mesmo tempo. O segundo conjunto de inovações institucionais tem a ver com a maneira de reconciliar a fragmentação do poder com a capacidade de tomar decisões fortes em favor de um projeto. Vou exemplificar com a Constituição americana, porque nós simplesmente copiamos no Brasil, sempre copiamos, desde a primeira Constituição republicana, no final do século XIX,
o constitucionalismo americano, o presidencialismo americano e o federalismo americano. A Constituição americana adota como princípio arquitetônico a combinação do princípio liberal de fragmentação do poder. Muitos poderes, não um poder único, uma ditadura única. E o princípio conservador de desaceleração da política, que é o sistema de Madison de freios e contrapesos. Perfeito. Então, a desaceleração seria a maneira de impedir que a política subvertesse a ordem social. É isso que os americanos queriam. Nós teríamos que reafirmar o princípio liberal, porém repudiar o princípio conservador. E eu vou dar agora o exemplo. Suponha que haja um impasse entre os dois poderes políticos, o presidente e o Congresso, porque tem orientações divergentes. Cada um dos dois poderes políticos deveria ter unilateralmente o poder de resolver o impasse, convocando eleições antecipadas. Porém, o poder que exercesse a prerrogativa de convocar as eleições antecipadas teria que pagar o preço político de correr o risco eleitoral. Quer dizer, as eleições sempre seriam para os dois poderes. Há muitas soluções práticas para problemas do imaginário constitucional, se começarmos a pensar dessa forma. Agora vou dar o terceiro exemplo. O terceiro conjunto de inovações constitucionais apropriadas para um país grande como o Brasil e, sobretudo, para um regime federativo. Reconciliar ação central forte a favor de mudanças decisivas com a capacidade de diferentes partes do país divergirem da solução predominante para construir contramodelos do futuro nacional. É um experimentalismo federativo. Esta é a verdadeira vocação do regime federativo. É claro que essas divergências federativas sempre podem servir a propósitos ruins, para exercer prerrogativas, discriminações, perseguições. Por isso precisam ser aprovadas tanto politicamente pelo Congresso, como juridicamente pelo Judiciário, justamente para evitar isso. E eu imagino que esse experimentalismo federativo poderia vir em duas fases. Numa fase, o remédio principal é a cooperação federativa. A cooperação vertical entre União, Estados e municípios e a cooperação horizontal entre Estados e entre municípios. Isso a maioria dos brasileiros não sabem, mas essa parte já pegou no Brasil. Quando eu estava no governo Lula e verifiquei que o presidente não queria pôr capital político nas minhas propostas que ele via como conflitivas e queria usá-las só como discurso, eu me afastei e fui trabalhar com os governadores. E sugeri aos governadores se organizarem regionalmente em consórcios interfederativos, como já fizeram em todo o país. E já está começando isso. A agenda substantiva é pobre, mas o princípio da cooperação experimentalista pegou. A segunda fase desse processo de experimentalismo federativo seria uma potencial de divergência mais larga, em que, paradoxalmente, os Estados unitários, como o Reino Unido e a França, têm vantagem sobre as federações. Na federação, a presunção é que cada parte da federação tem que exercer ao mesmo tempo o mesmo grau de poder de divergência. Mas no Estado unitário não é assim. No Estado unitário, o governo central
pode fazer um acordo, por exemplo, no Reino Unido, um acordo com a Escócia, que é diferente do acordo que eles fazem com o País de Gales. A divergência radical é a possibilidade de um setor ou de uma parte do país divergir largamente, radicalmente do caminho tomado pela maioria. É uma espécie de hedge, em que o país aposta num caminho, vamos agora ilustrar um outro caminho. Não adianta fazer isso só por abstrações, tem que mostrar na prática e transformar o país numa dialética, num concerto de experimentos divergentes. Eu vou perguntar para o senhor daqui a pouquinho, que a conversa está muito boa, sobre a participação do senhor no governo, mas eu queria antes colocar um seguinte ponto. O federalismo na América Latina foi um fracasso, fortaleceu o caudilismo em todo lugar, né? E o presidencialismo também. Também. E os países... Quer dizer, toda a sistemática do constitucionalismo americano que importamos de lá. Sim. Princípio geral que se aplica a toda a nossa conversa. Perfeito. Agora, o colonialismo mental é o nosso maior fardo. Então, as nossas instituições não nos servem, porque são como roupa emprestada. Sim. Por isso não cabe em nós. Agora, uma provocação que eu nem gostaria de pensar, mas para ser honesto intelectualmente, eu tendo em pensar em falar. Os 50 anos que o Brasil mais cresceu, 1930, 1980, foi um momento do poder central forte. Ou seja, os críticos do federalismo, Oliveira Viana, por exemplo, num clássico Idealismo da Constituição, que faz uma crítica severa à Constituição de 1891, e diz que o caminho estava errado, para acabar com o poder local, com o mandão local, para fazer a reforma, para que o povo efetivamente possa melhorar as suas condições de vida, precisa ter poder central forte. A Revolução de 30, e aí com Alberto Torres, todo aquele pensamento nosso, nativo, a gente pode dizer que era produto nosso, não era uma influência estrangeira, mostrou que de 30 a 80 o Brasil, com um Estado forte, cresceu. Quando nós viemos, eu tô até quase me autocensurando ao perguntar isso ao senhor. Quando nós chegamos... Não se autocensure, que o senhor está apontando um dilema real. Mas eu quero sugerir como se resolve esse dilema. Como se resolve essa questão? É falsa essa ideia. Quer dizer, o pensamento constitucional conservador imagina sempre o movimento do poder na federação como pendular. Ou o centro ganha mais poder, ou a periferia, os estados ganham mais poder. Isso é falso. Dependendo de como se articula a convivência entre poderes unificados e poderes compartilhados ou competências comuns, é possível criar um sistema em que o poder central pode abraçar projetos fortes, mas ao mesmo tempo pode permitir, por essa mecânica de cooperação que eu descrevi há pouco, divergências. Aqui está a minha aposta forte, um caminho forte. Mas aquele herege lá, aquele Estado herege que quer fazer diferente, o Amazonas quer fazer diferente. Um outro regime de propriedade. E a população da Amazônia concorda. Vamos fazer. Vamos manter o caminho predominante, hegemônico, mas vamos permitir que seja contestado. E esse é o espírito também da economia do conhecimento. O princípio geral da economia do conhecimento é o experimentalismo produtivo. E o experimentalismo não significa a dissolução da coerência. O experimentalismo se enriquece com essa dialética. Então é isso que nós precisamos em toda parte da nossa vida nacional. Veja como isso se aplica, por exemplo, a um campo que parece completamente diferente, que é a educação, currículo nacional. Em todo o mundo, os currículos nacionais são uma espécie de infantilização dos dogmas da cultura universitária. Quer dizer,
é transformar o dogma universitário numa forma que o infante, que a criança, que o jovem possa consumir, para manter a ortodoxia na universidade, que é a ordem das coisas no mundo coincide com a maneira como eu penso. Assim pensam os professores, não é? E isso tem que ser derrubado. Então, o mote, o lema da educação brasileira é a informação dogmática e o enciclopedismo raso. O melhor aluno é o que decora a enciclopédia. O tema central na educação tem que ser o tema da transformação, a imaginação e as capacitações analíticas e sintéticas com que construímos o entendimento da mudança. O que é entender algo na natureza ou na sociedade? É entender como se transforma. Quem não entende a transformação não entende a natureza das coisas. Esse tem que ser o tema central da educação. Não se adquire num vácuo de conteúdos, tem que abordar conteúdos, mas o que importa com respeito aos conteúdos não é a abrangência enciclopédica, é o aprofundamento seletivo. Portanto, um ensino focado em temas e projetos. E nada deve ser ensinado só uma vez. Tudo deve ser ensinado pelo menos 2 vezes, de 2 pontos de vista contrastantes, porque essa é a única maneira de libertar a mente. O ensino dialético. Perfeito. Mais uma vez, voltando ao princípio, que ter contestação não é enfraquecer. O caminho à imaginação forte, com projetos fortes, pelo contrário, se fortalece diante da dialética. O Brasil é um país sincrético. É um país de sincretismo. A miscigenação racial é a forma mais tangível do sincretismo. Sim. O sincretismo é a mistura de tudo com tudo. Na nossa cultura, na nossa vida, até nos nossos corpos. Isso é o Brasil. O Brasil é o país onde o sincretismo é ao mesmo tempo o problema e a solução. Por isso que o Brasil é uma grande anarquia criadora, um turbilhão de energia humana. Eu quero um sistema econômico, um sistema político e um sistema de educação que, em vez de fazer guerra contra nossos pendores, abrace esse sincretismo brasileiro. O senhor fez uma menção, em 2 momentos, o senhor fez uma menção à Amazônia, né? E depois fez uma menção crítica à atual, inclusive, ministra Marina Silva. O senhor, quando foi ministro dos assuntos estratégicos, o senhor teve conflitos, vamos chamar assim, sobre a visão da ministra. Eu rejeitava o extrativismo artesanal. Explica, por favor, qual era a razão? Eu acho porque é contra a produção e desenvolvimento. Ninguém na Amazônia apoia isso. E tem o preconceito de achar que é só sendo arcaicos que nós podemos ser preservacionistas. Isso é um absurdo, é uma coisa inteiramente absurda. A população da Amazônia rejeita, ela não tem voto no estado dela, então temos que sepultar essa ideia completamente. Agora, na minha época, em que eu verifiquei que o tema preliminar inicial era a regularização fundiária. Podia fazer nada, nada funcionaria no meio daquele caos. E estava lá a esquerda do PT com uma visão arcaica, sentimental da Amazônia, incrustada nos 2 órgãos cruciais, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, sim, o MDA, e o INCRA. E mantendo aquela gente que veio há 50 anos atrás, agora às vezes está na 3ª geração, como parceiro sem título jurídico. Permanentemente, porque para mantê-los na dependência política, no clientelismo político. O presidente Lula me perguntou uma vez
numa reunião de ministros, isso era o PT do Rio Grande do Sul. Sim. Que dominava o MDA e o INCRA, com essa ideologia atrasada, arcaica, contra os interesses da Amazônia e, portanto, contra os interesses nacionais. O presidente Lula me perguntou, diante de todos os ministros, qual é o maior problema da Amazônia? E eu respondi de pronto, o Rio Grande do Sul. Essa é boa, hein? Essa é boa. Essa é ótima. E aí, aproveitando, porque a questão da Amazônia ela é importante, claro, no sentido econômico, agora deve ter um problema na fronteira norte com as ameaças norte-americanas ao governo da Venezuela, o que cria um programa também de segurança nacional. O regime militar usava uma expressão à época, integrar para não entregar. Isso lá nos anos 1970. Sim, e exigia que os colonizadores lá, as agrovilas do Sul, derrubassem a floresta. Sim. Essa era a ideia daquela época. Como agora combinar, então, essa, que não é essa ideia que o senhor está defendendo, quer dizer, garantir a soberania nacional sem que a nossa ação em relação à Amazônia, que representa a maior parte do território nacional, se vamos pegar a Amazônia legal, né? Garantindo uma economia moderna, dinâmica, essa economia do conhecimento. Nós temos mais de 20 milhões de brasileiros que moram e trabalham lá. Sim. Não há desenvolvimento sustentável se não houver opções sustentáveis para aquela população. Portanto, envolvê-las nesse paradigma que eu descrevi de desenvolvimento sustentável baseado na economia do conhecimento. Algumas coisas já existem, pelo menos conceitualmente, como uma indústria madeireira sustentável. Outras são só sonhos, por enquanto. As pessoas falam em mobilizar a biodiversidade da Amazônia para, por exemplo, a indústria farmacêutica. Mas falta até a ciência básica. Aliás, na floresta, na indústria madeireira, também falta. Eu vou dizer o seguinte, quase toda a indústria florestal que evoluiu no mundo, evoluiu para manejar florestas tropicais homogêneas, florestas temperadas homogêneas, e não florestas tropicais heterogêneas. Então, trabalhando junto com os países ricos e com os outros grandes países florestados, a Indonésia e o Congo, nós teríamos que construir uma outra tecnologia florestal. Mas tudo isso é invenção, tudo isso é alta ciência. Alta tecnologia não é tirar nozes do chão, tirar látex da árvore, as populações nativas vegetando no seu paraíso verde, que Euclides da Cunha chamava a nossa Sibéria tropical, com mais realismo. É verdade. O senhor acha que a COP30 pode ser um caminho para isso? Eu acho que o caminho está mal parado pelo seguinte, o único setor em que a ONU funciona, de alguma maneira, é como guarda-chuva dessas coalizões de Estados. E desse ponto de vista, as reuniões de clima são bons. Porque eles estão reunindo Estados para cooperar, para resolver, para evitar males globais e conseguir bens globais. Mas o que é esquisito ali é que o foco está todo em precificar as chamadas externalidades negativas. Quer dizer, por exemplo, pagar pelo carbono. Mas ninguém está definindo qual é a matriz energética do futuro. Em que é que nós vamos apostar? É energia indiretamente solar, energia vegetal, é a fusão nuclear. Qual é o negócio? Em todas as travessias anteriores de modelo energético, do carvão para o petróleo, por exemplo, havia uma ideia clara sobre o caminho. Agora, pela primeira vez, não há. Esse é o problema maior.
Então, acho que nós estamos tratando da periferia, não estamos tratando do problema central. Em tudo, eu quero que o Brasil assuma uma liderança no mundo. Que nós rompamos com o colonialismo mental. Então, eu falei, por exemplo, no grande projeto mundial de construir uma economia do conhecimento para muitos, em vez da economia do conhecimento para poucos que temos no mundo. É o segundo passo depois do capitalismo popular, que é o primeiro passo. Para isso, nós precisamos nos imaginar como grandes. E toda a nossa tradição é nos imaginar como pequenos. Então, nós temos que aguardar para ver qual vai ser a onda no mundo, para então surfar nessa onda. Eu não quero isso. Grandes seremos nós. Nós é que temos que tomar a liderança. E para resolver os nossos problemas, trazer uma mensagem à humanidade sobre o caminho. Essas opções, essas alternativas que eu discuti, são opções para o mundo todo. Nós não podemos imaginar que uma ortodoxia universal, como é o neoliberalismo, sim, possa ser eficazmente combatido por heresias locais. Uma ortodoxia universal só pode ser combatida por uma heresia universalizante, como o liberalismo e o socialismo foram no século XIX. É isso que eu estou pregando. Eu não estou pregando uma idiosincrasia brasileira. Sim. Eu estou pregando a representação, a construção pelo Brasil de um caminho para o mundo. Nós estamos chegando ao final, quase ao final da nossa conversa. Eu acho as observações que o senhor destacou fundamentais, que acho que grande parte da elite brasileira, quando eu falei elite, essa elite que está aí, rastaquera, eu chamo de elite rastaquera, porque elite rastaquera, que tem um nível cultural muito baixo, mas tem o poder político, infelizmente, né? E não tem a mínima noção de Brasil. Nós não podemos esperar conquistar o afeto dessa elite. Desse não tem, eu também. Agora, eu digo o seguinte, nós precisamos ter base popular. Claro. Eu farei duas observações nesse sentido, respondendo à sua indagação. Qual é a maioria da humanidade hoje? Ela não é proletária. A maioria da humanidade hoje continua pobre e desorganizada. Sim. Porém, o seu horizonte de anseio, em vez de ser proletário, é pequeno burguês. Claro. O que querem a maioria dos homens e das mulheres no mundo? Ter uma pequena propriedade rural, sim, uma pequena loja, um serviço técnico pelo qual possa cobrar. Sim. Portanto, eu chamaria isso a pequena burguesia subjetiva. Subjetiva porque a maioria não é feita ainda de pequenos empreendedores e empresários. A maioria é pobre e às vezes desempregada, informal, se não precarizada. Mas numa sociedade de classes, essa maioria popular não pode atuar sozinha. Ela precisa, sim, como o senhor acaba de sugerir, de uma aliada nas elites. Por isso precisamos de uma cisão nas elites brasileiras, que surja dentro da elite brasileira uma contra-elite produtivista. Exatamente. Que se opõe aos interesses da maioria rentista da elite. É isso que eu proponho. Eu proponho uma aliança entre a contra-elite produtivista e a maioria constituída pela pequena burguesia subjetiva como base desse projeto do capitalismo popular e da economia do conhecimento para muitos. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor, aproveitando, porque o senhor, por os mais jovens que nos acompanham, que queiram conversar com o senhor. Pouco antes de nós batemos o papo aqui em Canto de Entrevista, fiquei surpreendido, eu não sabia.
do trabalho que o senhor tem, quer dizer, como a pessoa acessa e pode, nós batemos um papo muito agradável. Sim, eu tenho colaboradores que são cientistas de computação, sim, jovens empresários na área da computação e das redes sociais, e eles, para minha grande surpresa, fizeram agora um trabalho fantástico. Organizaram uma inteligência artificial, sim, voltada para os meus testes, um bot, como chamam, sim, formado, treinado no estudo dos meus textos, dos meus livros e artigos. Mangabeira.chat no WhatsApp e na internet. Há duas maneiras de chegar. Você coloca lá no Google, procura Google, sim, mangabeira.chat ou diretamente no WhatsApp. Ele levará para lá. E estará lá dialogando comigo. Eu estava brincando com o senhor antes da nossa coisa. Ele disse que eu fiz uma pergunta. Isso que eu ia perguntar. Ao Mangabeira Chat. A pergunta foi a seguinte: Mangabeira se deve envolver com política eleitoral? E a resposta? E eu respondi, a inteligência artificial respondeu: não perca tempo com isso. E eu então tive que intervir, cortando no agórdio, resolvendo o impasse e instruir por um ato de força a inteligência artificial a aprovar as minhas investidas políticas. Essa é ótima, hein? Essa é fantástica. Então, a gente convidar todos que nos acompanham, especialmente os mais jovens, eu vou fazer isso ao chegar em casa e vou começar a conversar com o senhor e estimular isso que o senhor fala muito da questão da dialética, é o pensamento crítico, né? Não é possível avançar a educação, a ciência e tecnologia, o país... Com dogmas. Com dogmas. É o cerne que o senhor tocou diversas vezes na nossa conversa, isso. E ter coragem desse enfrentamento. Mas e a base da dialética, a base social é a cooperação. E a cooperação. Cooperando é que construiremos isso. Então, eu acho que isso que o senhor... E esse espírito crítico, o espírito da divergência, né? A divergência, ela é a essência do avanço da ciência e da política. Ela não é algo nocivo, como alguns imaginam, né? Sim. Eu acho que isso que o senhor apontou, que é central para quem nos acompanha, para compreender de uma forma um pouco mais simples do que foi destacado e das novidades que o senhor apresenta no seu discurso. Mas uma última questão, é chato, o tempo é sempre o nosso adversário, eu não gosto do tempo, sabe? Perguntar para o senhor se sente compreendido no Brasil? Eu posso me sentir incompreendido, mas claro, qualquer pessoa séria, com grandes ambições, com grandes sonhos, vai se sentir incompreendido. Mas eu também sinto o calor do Brasil. Sabe que na tradição intelectual, há dois grandes problemas que são focados. Há o problema da subjugação, que é o problema focado pela tradição marxista, e é o problema da desunião, que é o problema focado pela linha central da sociologia. Mas há um terceiro problema, que é o problema da frieza. Que as sociedades chamadas liberais são sociedades que separam a troca vai para o mercado, o poder vai para a política democrática e o afeto fica na família e na vida privada. Há uma privatização do sublime. E essas sociedades, então, são frias. Elas são como que os porcos-espinhos que Schopenhauer descreve, que na noite fria e escura se aproximam para se acalorarem e começam a se espetar. E aí se afastam e ficam se aproximando e se afastando inquietos, né? Até que encontram um meio termo não satisfatório. A Madame de Staël, no início do século XIX, profetizou o surgimento de sociedades pródigas em encontros que nos roubariam a solidão sem nos dar a companhia.
Essas são as sociedades frias. Eu tenho certeza que o Brasil não quer ser frio. Essa não é a natureza do brasileiro. Nós queremos ser livres, porém calorosos. Mas de onde é que pode vir o calor nessas sociedades livres? A solução tradicional na história é o calor tem que ser uma irradiação do afeto familiar. Então essa é, por exemplo, a tradição do confucionismo na China. É tentar aproximar ao mundo público do mundo privado, lhe dando essa característica de solidariedade e de afeto. Eu acho que a verdadeira fonte de calor nas sociedades do futuro não é a família, é a imaginação. É a imaginação, a descoberta constante e perpétua do novo que tem que ser a fonte do calor. As instituições que eu descrevi, a educação, a política, a economia do conhecimento, são todas instrumentos institucionais do calor. Então, essa é a resposta. O Brasil é vitalidade anárquica, desmesurada, quase cega. Mas a vitalidade precisa de uma aliada, a imaginação. Sobretudo a imaginação institucional. E o produto do casamento da vitalidade com a imaginação é a grandeza. E é isso que eu quero para o meu país, grandeza. O senhor falou nos seus livros, eu lembro que eu li, o senhor também era herdeiro ali de 68. Eu me lembrei da imaginação no poder. Sim. Né? Então, o que o senhor... Essa é uma ideia, de certa forma, da minha geração também. Sim. Que eu estou resgatando e procurando. Mas sempre a ideia é que nós, para resolvermos nossos problemas, os problemas brasileiros, não podemos nos refugiar em soluções nativistas ou idiosincráticas. Nós precisamos trazer luz e alento à humanidade. O que eu estou propondo nessa nossa conversa é que o Brasil seja um mensageiro, um profeta, que exerça um papel profético dentro da humanidade. E em algum momento, nós só temos 2 minutos, é horrível isso, mas eu tenho que dizer ao senhor, em algum momento nós conseguimos exercer esse papel? No passado? Eu acho que nunca fomos no passado mensageiros universais para a humanidade. Sim. Nós temos características extremamente atraentes para todo mundo, sim, como a miscigenação racial, o convívio das raças. Se não destruirmos esse precioso tesouro pela importação da política identitária de corte americano. Mais uma vez o colonialismo mental atrapalhando. Mas nós nunca nos apresentamos no cenário mundial como os portadores de uma mensagem de libertação da humanidade toda. Eu acho que os brasileiros, sobretudo a elite brasileira, considerariam essa minha ideia absurda. Porque toda a vida deles é organizada no sentido oposto. Mas é exatamente isso que eu estou propondo. Bem, vocês viram, vocês que nos acompanham, quantas ideias originais foram apresentadas pelo Dr. Roberto Mangabeira, no professor, de reflexão sobre o Brasil. Interessante no caso do professor, ele era uma pessoa conhecida internacionalmente, é que ele tem um olhar, ele ficou boa parte da sua formação e do seu trabalho profissional no exterior, mas a vinculação que ele tem com o Brasil, ela é muito grande. Eu ia até fazer uma piada, mas não dá nem tempo, que aqui no Brasil, viu, professor, ultimamente nós temos os bipatriotas, eles não sabem se são brasileiros ou americanos. Aqui na Avenida Paulista tivemos um trágico acontecimento vergonhoso, passando a bandeira norte-americana no dia da nossa pátria. Seria a mesma coisa de a gente pegar a bandeira brasileira e no dia da pátria, do 4 de julho, lá ao norte do Rio Grande, passar com a bandeira brasileira. Foi uma vergonha, foi por traidores
servidores da pátria. Por isso que nós precisamos ter essa noção de pátria, em grande ponto, mas isso não significa, ao mesmo tempo, negar as grandes contribuições da humanidade. Não é o estilo Policarpo Quaresma do Lima Barreto, né? Ou seja, como fazer essa combinação? E o professor faz isso com brilhantismo. Foram questões importantes. Entre agora, faça esse teste, entre na internet, converse com ele, questione, coloque as suas ideias. Eu vou fazer isso. O professor já fez com ele próprio, não gostou da resposta. Foi muito interessante. Então, providenciei uma outra resposta. Uma outra. Então, acho que isso é central. A gente aproveitar esse grande momento. Então, não esqueça de entrar, é muito fácil. Vocês vão certamente ver como isso é importante. Agradeço muito a vocês que nos acompanharam e estaremos de volta na próxima sexta-feira. Muito obrigado, até. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Sabe aquelas conversas que só acontecem nos bastidores? Aquelas opiniões que todo mundo tem, mas ninguém fala na cara